Jonas, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 5. Jonas 1, a partir do verso 5, diz assim: Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Versículo 15. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Feche seus olhos, fica aí com sua Bíblia aberta, vamos orar. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra ao nosso coração. Nós queremos e precisamos ouvir a sua voz. Que cada mente seja levada cativa a Cristo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Peço a você a gentileza que a partir de agora você não transite mais, não ande mais, amém? Acompanhe a palavra até o final, amém, igreja? Amados, Jonas foi um profeta que atuou por mais de 40 anos, profetizando para Israel e na região da Síria. É um profeta que a Bíblia dedica a ele um pequeno livro que demonstra a atitude de um homem que era um servo de Deus, mas diante de uma iminente missão que trazia medo ao seu coração e talvez pela falta de confiança no cuidado de Deus com a sua própria vida, ele decide não cumprir essa missão, mas pegar um caminho oposto àquele a qual Deus havia determinado para ele. Nós vemos que Nínive ele desce até Jope, ali é uma região marítima. Quando você vai ali hoje, é próximo de Tel Aviv, você vê de Jope, você enxerga Tel Aviv, e ali é interessante porque eu fiquei imaginando quando eu estive lá como teria sido a cena, né? Tem até um monumento lá de um peixe grande, né, para mostrar que é naquela região. Lógico que tudo isso é questão de turismo e tal, não tem como nós cravarmos que foi ali naquele lugar onde está aquela estátua, mas foi naquela região. E ali, Jonas, talvez naquele padrão 007, agente secreto, né, para que ninguém o reconhecesse. Talvez ele entrou na fila como todo mundo, talvez ele não tivesse ali com a aparência, com as roupas que ele usava normalmente como profeta, talvez ele tivesse feito dessa forma, porque é muito comum quando alguém não quer ser reconhecido, ele dá um jeito de tentar mudar a aparência ou usar alguma coisa que não é do seu cotidiano para ficar diferente. Mas o fato é que Jonas vai e ele entra naquela embarcação, e o texto fala muito para a gente aqui que ele vai diretamente para o porão do navio. Ele abre mão de ir no lugar onde todos os passageiros normalmente iam, que era no convés. O local que muitas vezes as pessoas iam admirando ali a travessia, olhando ali a água ali, olhando ali como seria a viagem. Ele abre mão de tudo isso porque ele não está indo numa viagem de turismo, ele não está indo para passeio, ele está fugindo de Deus. Então ele vai diretamente para o porão. E eu gostaria que você entendesse aqui, querido, porque aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é quem Jonas representa aqui nesta palavra. Jonas representa aquilo que escondemos, aquilo que nós não queremos que ninguém saiba. E o convés do navio, querido, representa tudo aquilo que nós mostramos, tudo aquilo que nós permitimos que as pessoas vejam. Então, aquilo que nós não queremos que as pessoas vejam, aquilo que nós não queremos que as pessoas fiquem sabendo, nós colocamos lá escondido, no porão. Mas aquilo que nós escolhemos mostrar, porque nós escolhemos aquilo que nós queremos mostrar, nós colocamos no convés, aonde é notório à vista de todos.
Então, querido, dentro disso, eu gostaria que nós possamos navegar aqui dentro deste tema, né, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa noite, que é o perigo de esconder o pecado. É o perigo de esconder o pecado. Pois aqui Jonas, ele caminha nesta direção. Ele abre mão daquele espaço que era destinado àqueles que estavam ali para fazer a travessia, para fazer a viagem. Ele abre mão de estar no convés e se esconde no porão. E talvez todos nós, em algum momento da vida, fizemos algo desta maneira, escondemos algo, colocamos algo no secreto, talvez por sentir vergonha daquilo que escondemos, ou talvez por ser algo que nos gera prazer de alguma forma, porque o pecado ele gera prazer. O problema do pecado é que ele gera um prazer que ele é momentâneo, um prazer que nos leva a uma condenação eterna. Mas não há como nós negarmos que aquilo que é pecado muitas vezes traz satisfação à nossa carne. Não alimenta nosso espírito, não sacia a nossa alma, mas traz satisfação para a nossa carne. Senão Paulo não teria escrito de maneira muito direta no livro aos Gálatas, no capítulo 5, falando a respeito do fruto da carne e do fruto do espírito, deixando claro que há uma briga constante. Nós lemos em Romanos que a fé ela nos traz justificação, mas nós sabemos que também a fé ela tem que nos conduzir a uma posição de alinhamento com aquilo que a palavra de Deus diz. Tanto que quando nós lemos em Romanos 8, verso de número 1, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o texto fala, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O estar em Cristo é caminhar com os passos que Ele caminhou. É viver uma vida da forma que Ele ensinou. É caminhar de acordo com os princípios que Ele estabeleceu, e não só que Cristo estabeleceu, mas aqueles princípios que Cristo cumpriu, que foi o próprio Deus que estabeleceu quando Ele esteve na terra. Amém, amada igreja? Então, ou seja, quando nós lemos aqui a respeito de Jonas, eu gostaria que você entendesse, querido, que aqui é uma reflexão para todos nós. Amém, amados? Não estou aqui me retirando dessa palavra, pelo contrário, o Espírito Santo foi ministrando muito ao meu coração primeiro, em cima deste ponto, porque você começa a olhar para dentro de si. E eu queria que você prestasse atenção nisso, querido. Amém? Primeira coisa, querido, quando nós escondemos o pecado, a primeira coisa que nós pensamos é que não haverá consequências. Então, quando escondemos o pecado, pensamos que não haverá consequências. Eu me lembro certa vez, quando eu era criança, ontem lá pelas 9 da manhã, né? Que eu morava na casa da frente da minha avó paterna, e foi feita uma reforma na casa, e eu vi os pedreiros ali fazendo a massa de cimento, e eu tinha o meu primo, que nós temos uma diferença aí de 20 dias apenas, então tem a mesma idade, e os dois separados eram uma bênção, mas os dois juntos aprontavam muito, e naquela semana nós estávamos os dois juntos, e de alguma forma nós demos um jeito de ir pegando um pouquinho de massa por vez, vai vendo, né? Um pouquinho de massa, e debaixo da casa da minha avó, que era a casa do fundo, as casas antigas tinham um porão, né? Um porão, mas era um porão baixo, mas para uma criança entrar era fácil, né? E tinha uma abertura lá atrás. E o que nós fizemos? Obrigado, minha irmã. Fomos levando esse pouquinho de massa que ele pegava e o pouquinho de massa que eu pegava, e fomos levando para brincar lá dentro do porão. Arrumamos até um plástico, porque nós vimos que os pedreiros no final do dia, se sobrava massa, eles cobriam com plástico. E no dia seguinte eles vinham e molhavam. E nós ficamos ali escondidos, brincando por dias, né? Por dias. Até que um dia estava eu e ele lá naquele porão brincando, e de repente uma cabeça surge. Uma cabeça baixa assim, que vocês estão fazendo aí? Era a dona Nena, pastora Josefa, minha mãe, né? Tirou a gente de lá, levamos umas palmadas, né? Ficamos de castigo, né? E tudo mais. Na nossa cabeça, se a gente continuasse ali escondidinho, aonde os olhos de ninguém estavam vendo, não haveria consequências. Vamos trazer isso para a nossa vida cristã, para a nossa vida como homem e mulher. Queridos, não tem como nós cometemos algo que desagrada a Deus e não abrimos uma oportunidade para o diabo fazer algo contra a nossa vida. Porque não é que Deus quer que isso aconteça conosco, mas nós geramos os acessos para que venha uma consequência sobre nós.
Não há, querido, nada que plantamos que não haja colheita. Quando Jonas vai aqui, ele paga a passagem como qualquer passageiro. Ele sobe no navio como qualquer um, pensando, eu vou fazer a viagem, Deus mandou para lá, mas eu vou para lá. Deus quer que eu faça isso, mas eu vou fazer isso, porque ao meu ver é a melhor decisão. E ele pensa, não vai haver consequências. É interessante que eu estava lendo um artigo do Paul Wincher, que é um dos pastores aí da nossa geração, já está senhor, tudo, mas ele estava falando uma coisa, é pregado tanto sobre o amor de Deus, que nós temos visto uma geração que não tem comunhão, na verdade, com Deus. E o que ele quer dizer? Que é uma geração que mais busca as mãos de Deus do que a face de Deus. Porque a mão de Deus, ela representa a bênção, ela representa aquilo que nós desejamos, mas a face representa a santidade, representa a justiça. E isso, querido, é algo que nos confronta. Então, querido, quando nós encaramos o pecado, muitas vezes, nós não vemos o pecado com a seriedade que nós deveríamos ver. Nós muitas vezes olhamos para o pecado e pensamos, é normal. Nós olhamos o pecado e muitas vezes não sentimos nem peso. No próprio artigo, Paul Wincher, ele falava o seguinte, que aquilo mexeu muito comigo. Ele perguntou assim, qual foi a última vez que você chorou por conta de você ter cometido um pecado? Amado, aquilo torceu meu coração. Eu fiquei assim, falei, Senhor, nós fazemos as coisas e simplesmente falamos, não, é só pedir perdão. E ficamos brincando com Deus, pensando que as coisas funcionam assim. Deus está de braços abertos, sim, para perdoar. Mas precisa haver em nós um constrangimento por conta do pecado. O pecado não pode ser algo natural. Na nossa vida nós não podemos aceitá-lo. Se porventura viemos a dar uma escorregada, nós não podemos conviver com o pecado, achando que não há um peso, achando que não haverá consequências. A segunda coisa que eu quero que você entenda, querido, quando nós escondemos o pecado, em algum momento chega a tempestade. Jonas entra no barco, começa a viagem como tantas outras viagens que aquele barco havia feito. Mas em certo ponto da travessia, o tempo fecha. O vento começa a castigar o barco. As águas começam a bater na popa e começam a entrar dentro do navio, a ponto de todos os homens se desesperarem e aquele capitão não conseguir mais controlar, e o barco ficar praticamente quase que à deriva. E ali nós vemos que a situação chega a um extremo. E quando nós olhamos, querido, para aquilo que nós escondemos, e pensamos que escondemos, né, de Deus, e na verdade não escondemos, porque na cabeça de Jonas, ele fez igualzinho como muitos de nós. Ele pensou que no porão do navio Deus não ia vê-lo. E na verdade, querido, não tem nada que nós possamos esconder de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E ali, querido, no momento chegou a tempestade. A questão é que muitas vezes quando chega a tempestade, nós estamos tão mergulhados na cegueira espiritual que nós fazemos como Jonas. Está acontecendo um turbilhão à nossa volta, mas a gente parece que não enxerga. Jonas estava dormindo em sono profundo. Estava caindo o céu sobre aquele barco. O mar estava quase engolindo o barco, mas Jonas estava dormindo, a palavra diz, profundamente. A questão, querido, que não tem como. Se há algo escondido, que não é consertado, não é colocado em ordem, a consequência vem, a tempestade vai chegar. A terceira coisa que eu quero que você entenda, querido, quando nós escondemos o pecado, muitas vezes nós tentamos maquiar as coisas, porque para nós muitas vezes é mais leve, aquilo nos consola, tentamos nos convencer que não é tão pesado assim. Você vê que começa a tempestade, o barco começa a ser castigado pelas águas, eles começam lá no convés jogar as cargas, para tentar deixar o navio mais leve. Então a gente começa a querer tentar abrir mão de algumas coisas que na verdade diante de Deus não tem valor, que o importante não é aquilo que eu estou abrindo mão, mas é aquilo que eu estou tentando esconder. O importante aqui não é aquilo que eu estou diante dos meus olhos, é aquilo que está escondido lá. E é interessante, querido, porque as cargas elas diminuíram o peso do navio, sim, mas resolveram a situação? Não resolveram a situação. Ou seja, por mais que aliviar a carga, jogar algumas coisas fora, pareça que resolve, só traz um alívio momentâneo. Por isso que Davi, quando ele pecou com Batseba, cometeu adultério com Batseba, e ele é confrontado pelo profeta Natan por conta desse adultério, ele ora a Deus, no Salmo 51, se você quiser marcar, depois lê na sua casa, mas eu vou ler aqui para ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas olha a oração de Davi. Ele ora assim a partir do versículo 2, purifica-me de todas as maldades, e lava-me
do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Presta atenção no versículo 4. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Davi admitindo que a atitude que ele teve é algo que Deus abomina, é algo que Deus não aceita, e ele ali se quebra perante Deus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, se precisar me esmagar, se precisar me quebrar tudo de novo, se precisar me quebrar em pedacinhos, faz. Porque no versículo 10 ele revela que o mais importante para ele era não perder a alegria da salvação, era não perder a presença do Senhor. Tanto que ele pede no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Torna-me dar a alegria da tua salvação, não me lances fora da tua presença. Querido, a oração dele é plena. Então, ou seja, se eu estou num campo assim, vivendo essa realidade, escondendo algo diante de Deus ainda, como que eu posso mudar essa situação? Como que eu posso sair desse quadro? É aqui que eu quero mostrar para você o que você pode fazer, amém? A primeira coisa, eu mudo, querido, preste atenção, eu mudo a situação. Primeira coisa, se eu admito o problema. Jonas, ele é interrogado quando ele é descoberto no porão. Os homens tiram a sorte, mas Jonas não revela de cara, né? Ele sobe, precisam tirar a sorte cai nele. Aí ele é interrogado: quem é você? Da onde você veio? Qual a sua profissão? O que você fez? E ele dá o relato, que é hebreu, que serve a Deus, tudo mais. E ele então revela que aquela situação não estava acontecendo de graça. Ele admite que ele estava fugindo do Senhor. O interessante é que aqueles marinheiros, nenhum era adorador do Senhor. Eram todos idólatras. Eram todos homens e mulheres que serviam aos outros deuses. Mas aqueles homens não jogam Jonas no mar de cara. Se você ler o texto, da onde nós paramos até chegar no versículo 15, a Bíblia diz que eles remaram com força. Eles tentaram chegar na margem. Mas a questão é que o negócio estava tão sério por conta da situação de Jonas, que eles não conseguiram chegar na praia. Querido, às vezes você vai tentar remar contra a maré, e você não vai sair do lugar, porque aquilo que está escondido está atrapalhando. Enquanto você não parar de admitir que aquilo que está escondido precisa ser colocado diante de Deus e consertado, você vai continuar navegando contra a maré e não vai conseguir resultado na sua vida. Queridos, presta atenção, não adianta você pedir: Deus, me trata nessa área, nessa aqui, e Deus não trata nessa aqui. Não vai trazer resultado. Você precisa falar: Deus, entra aqui, aqui que está o erro. Senão a gente faz semelhante àqueles caras que vendem carro velho. E o irmão Walter vai lembrar dessas histórias aí, Boca do Lixo em São Paulo e outras coisas mais. Os caras pegavam aqueles carros velhos, aí o carro estava tudo cheio de ferrugem. Mas para consertar a ferrugem de um cara sai caro. Tem que cortar a peça, soldar a peça, não sei o quê. O que eles faziam? Eles pegavam aquela parte que estava cheia de ferrugem, faziam um enchimento com jornal, papelão, um monte de coisa, jogam uma massa plástica em cima, dá uma lixadinha, passa um fundo, pinta e vende o carro rápido. Porque na primeira chuva os buracos começam a abrir de novo e revelam toda aquela ferrugem por baixo. Vamos trazer isso para a vida cristã. Você pode até tentar, querido, colocar uma tinta por cima, tentar fazer uma coisa que parece que consertou, mas a ferrugem está lá. Se você não tratar com um problema para consertar o que está errado, vai continuar tudo do mesmo jeito e vai ir de mal a pior. Porque um abismo gera outro abismo. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Jay Parker, que é um teólogo canadense, ele diz assim: em sua essência, a convicção do pecado é a percepção que seu relacionamento com Deus está errado. É aquele momento que cai a ficha e fala: poxa, peraí, não é este relacionamento que é para mim ter com Deus, e nem é este relacionamento que Deus quer ter comigo. Eu preciso mudar, eu preciso tirar isso da minha vida para que eu possa estabelecer um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém, amados? A segunda coisa que eu quero que você entenda, querido, eu mudo a situação se há em mim a disposição para o conserto. Porque se eu admitir o problema, mas não estiver disposto a consertar, não adianta nada. Em várias vezes no gabinete aqui pastoral, eu ouvi a frase: pastor, eu sei que eu errei, mas querido, está disposto a consertar? Não. Quando não, a gente ouve ainda aquela expressão, né, do crente Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim. E querido, não é assim. Deus, ele pode nos aceitar da forma que nós chegamos, mas o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e nos moldar para que nós possamos servi-lo de maneira diferente, amém? Para que seja visto em nós luz, para que seja encontrado em nós o sal
Amém, amados? Para que nós possamos fazer a diferença. Lá em Jonas, no capítulo 1, no verso número 12, ele disse assim para aqueles homens: peguem-me e joguem-me no mar, e então o mar se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ou seja, ele estava disposto a dar a própria vida para que os outros tivessem ali o benefício de viver, né? E é interessante que havia essa disposição deve ser algo gerado em nós, para que possa haver conserto. O Watchman Nee, ele disse assim: sempre que nos recusamos a renunciar a algo, ou oferecemos resistência a Deus, o pecado retomará o seu domínio. Vou traduzir de uma forma brasileirada. Se você não renunciar, se você ficar resistindo e não abandonar, quando você perceber, você está fazendo de novo. E outra vez. E outra vez. E outra vez. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, vivem sob o domínio do pecado. A terceira coisa que eu quero compartilhar contigo, querido, como que eu mudo? Eu mudo a situação se eu me arrependo. Pastor, arrependimento é importante? Sim. Se você ler Hebreus 6, que fala dos rudimentos da fé, o arrependimento vem antes da fé. Porque é impossível você viver uma fé verdadeira sem se arrepender primeiro. Porque o arrependimento traz consciência de quem você é e de como você está, para que a partir daí possa haver mudança. Presta atenção, Jonas, capítulo 2, a oração de Jonas, quando ele está dentro do ventre do peixe, ele diz assim: fui expulso da sua presença, a partir do verso 4. Contudo, olharei de novo para teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Querido, essa oração revela o extremo que Jonas chegou. Jonas chegou no extremo, para então orar e pedir para Deus socorrê-lo. Para então orar a Deus e falar: Deus, eu errei, eu fiz, a minha situação é essa. Querido, o que significa extremo? O que significa extremo? O extremo tem vários significados, mas dois aqui que se encaixam de maneira perfeita. O que é chegar no extremo? Primeiramente, extremo significa o mais afastado, o mais distante. É aquilo que diz respeito à distância de limites territoriais. Quando nós passamos a entender aqui, querido, a pessoa muitas vezes só percebe o quanto precisa estar perto de Deus quando ela percebe o quão distante está. E foi exatamente o que Jonas percebeu. Ele só percebeu que ele precisava muito estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Deus, quando ele estava totalmente distante, a ponto de morrer. Lá a ponto de morrer, ele se lembra. Ele se lembra de quem é Deus. O segundo significado de extremo é intenso. Significa intensidade, fala a respeito de furor, que diz respeito a algo que é levado no limite, no sentido de força, no sentido de inteligência emocional, no sentido de emoções. Quem está me entendendo, diga amém. E aqui nós vemos que Jonas, em uma atitude prática, ele foi jogado na água no limite das emoções daqueles homens. Quando aqueles homens viram que não tinha mais jeito, ele foi jogado na água. E nós só vemos Jonas orando quando ele chega no limite, que ele vê que ele vai morrer. Na hora que ele percebe que é o fim, aí que ele ora. E aqui, queridos, é algo que eu refleti muito, porque será que nós precisamos chegar no limite para se consertar com Deus? Será que nós precisamos nos distanciar tanto de Deus para perceber que nós precisamos ficar perto dele? Richard Sibes, que é um teólogo anglicano, ele escreveu o seguinte, ele diz assim: a maneira de cobrir nosso pecado é descobri-lo pela confissão. Ou seja, o caminho de chegar diante de Deus e falar: Deus, eu fiz, o erro é meu, não quero mais esconder isso, porque eu sei que o Senhor já sabe, eu confesso, e passo a viver então uma posição de conserto. Para concluir, querido, o pregador inglês Thomas Watson, autor do livro A Doutrina do Arrependimento, um livro temático muito interessante, ele diz assim: é bom desmascarar os nossos pecados para que eles não nos desmascarem.
E diante de Deus, amados, melhor coisa é para o homem entender como ele está, prostrar-se diante do Senhor, confessar os seus pecados, clamar pela sua misericórdia, pelo seu perdão, para que então possa viver algo novo na presença dEle. Porque tudo aquilo que nós pensamos que está escondido, a Bíblia deixa muito claro, em algum momento será trazido à luz. Então que nós possamos, querido, não ter agentes fazendo isso por nós, mas nós possamos chegar diante de Deus, pedir perdão, pedir que a misericórdia dEle nos abrace mais uma vez, para que aquele amor demonstrado na cruz, para aquela atitude que Jesus teve de morrer de braços abertos para cada um de nós, ter o privilégio de poder chegar até Ele, possa ser eficaz na nossa vida. Porque a decisão é nossa, de fazer que aquele sacrifício tenha sido eficaz ou não. Basta, então, nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida. Mas não esconda nada, querido. Até mesmo porque Deus já sabe. Em nome de Jesus, ouça essa palavra, aplique na sua vida em nome de Jesus. Se Deus falou com você, aplauda Ele. A Ele toda a honra e glória. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Amado Deus, nós nessa noite aqui como igreja, Senhor, nos reunimos prestando culto a Ti, mas também mediante essa palavra, clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa tocar os corações, trazendo consciência. A partir de mim, Deus, trabalha, Deus, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Se houver, Deus, algo que está em oculto, algo que não foi confessado, algo que tem sido escondido a 7 chaves, mas que essa situação já tem gerado prejuízos, ó Pai, nos traz, ó Pai, a coragem, a ousadia de diante do Senhor, ó Pai, confessar, pedir perdão, que nós possamos, ó Deus, colocar a casa em ordem, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor seja glorificado por isso e através das nossas vidas, o Senhor então, mais uma vez, seja reconhecido. Oramos, ó Pai amado, por cada uma dessas vidas, inclusive essas que estão acompanhando de forma online. Pai amado, eu sei que essa palavra não volta vazia, mas encontra o coração que é desejoso, o coração que precisa, que necessita, que o Senhor possa trazer nesta vida, nesta família conserto, que aquilo que estava escondido em oculto seja trazido à luz, e o Senhor venha trazer, ó Pai, restauração desta família, desta vida. Oramos assim, crendo no Seu agir, ó Pai amado, sobre cada um destes, em nome de Jesus. E a igreja que crê e concorda, diga... Amém e amém, Jesus. Aplauda Ele que é digno. Amém, amados? Graças a Deus.